mais que a semente, que a terra e a água. Vai além do sol, do produtor e da máquina. É poder contar com todos, juntos. É ter união, é ter cooperação, de cada um fazendo a sua parte e fazendo toda a diferença. Sicredi. Agro é mais que negócio, é ter com quem contar. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, olá meus amigos, boa noite, um grande abraço. Estamos iniciando aqui pela Connect TV, em Laranjeiras do Sul, para todo o Brasil, o programa Campo e Negócios desta noite, sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Hoje é aniversário do Rafael Lucchini, que deve estar na casa lá fazendo, né, um churrasquinho para os amigos, comemorando seus 42 anos de vida. Então, parabéns, felicidades ao Rafael Lucchini, né? Com um corpite bem definido hoje, né? Com muita saúde, junto aos seus familiares. Bacana. Parabéns, Rafa, pelo aniversário hoje, né? Né? Então, parabéns, Rafael, pelo aniversário. A gente trata aqui da agropecuária brasileira, mas vez por outra a gente traz alguns assuntos de interesse da nossa comunidade. E nós ficamos sabendo de um que é muito importante. E até quando a gente está militando no rádio, eu hoje, por opção, acabei deixando de lado essa atividade radiofônica, que é uma atividade muito legal, é apaixonante, diga-se de passagem. Abordamos esse tema por muitas e muitas vezes e é uma coisa assim que parece que não tem fim, rapaz. Não se encontra uma solução para essa questão que nós vamos abordar no programa de hoje. E as iniciativas, de repente, partem de um setor que você nem imagina, né? Que possa estar engajado no combate à violência contra a mulher.
O que a gente tem divulgado de informações a respeito de casos de violência contra a mulher não é brincadeira, cara. As estatísticas são estarrecedoras e, como disse no começo aqui do programa, não se tem uma luz no fim do túnel para acabar com essa questão da violência contra a mulher. A cada dia um fato novo, a cada dia mulheres sendo mortas pelos companheiros, sendo agredidas de forma verbal ou de forma física, atingindo o corpo da mulher, atingindo o psicológico da mulher, e não se tem assim uma definição, não se tem algo que possa estancar essa situação de agressão contra a mulher. E nós separamos aqui alguns dados para divulgarmos e já apresentaremos o nosso convidado especial na noite de hoje. No Brasil, dados recentes indicam uma alta incidência de violência contra a mulher, com pelo menos 8 mulheres por dia sendo vítimas de algum tipo de violência, como apontado por uma pesquisa de 2024, que monitorou diversos estados. Em 2023, foram registrados 586 feminicídios, uma média de 1 para cada 15 horas. E as ameaças de stalking também apresentaram um aumento significativo, com o último crescendo mais de 34% de 2022 para 2023. Em nível mundial, quase 30% das mulheres que têm relacionamento sofreram violência física ou sexual por parte do parceiro, com dados variando entre países de baixa e alta renda. Em 2023, cerca de 85 mil mulheres foram mortas intencionalmente em todo o mundo, com a maioria, 60%, sendo vítimas de parceiros ou de familiares. As denúncias mais frequentes no Brasil incluem violência psicológica, física, patrimonial, sexual, moral e cárcere privado, com 73,86% dos casos ocorrendo dentro da residência da vítima ou de algum familiar. Em 2023, as ameaças e o stalking, ou seja, seguir a pessoa, vigiar a pessoa, viram um crescimento preocupante e o país atingiu um recorde de estupros, com 83.988 casos, mulheres vítimas, o que representa um crime de estupro a cada 6 minutos no Brasil. Os homens são os principais agressores, sendo responsáveis por 76,6% dos registros de violência contra as mulheres. O painel de dados do Ligue 180 revela que 21,9% das denúncias de violência contra a mulher referem-se a violências iniciadas há mais de um ano, com alguns casos tendo mais de 5 ou 10 anos de início, o que reforça a necessidade de acesso rápido à rede de apoio. O 180 é a central de atendimento à mulher e um canal para denúncias de violência de gênero. A Delegacia da Mulher é um órgão especializado para o registro de ocorrências de violência. Vejam só que dados estarrecedores, né, que nós acabamos de divulgar aqui no programa de hoje, e essa violência que graça contra a mulher é algo absurdo, né? E não se tem assim um denominador comum em relação a, não, vamos com este fato erradicar a agressão contra a mulher. Não existe isso. A cada dia que passa, mais e mais mulheres são agredidas de forma física ou verbal, psicológica inclusive, e tem chamado a atenção das autoridades que se posicionam, se manifestam, né? Ministério Público, Poder Judiciário, as polícias civil e militar, as entidades de apoio às mulheres, as mulheres que ficam reféns, ficam à mercê dos maridos, a baixa educação das mulheres, as mulheres que são dependentes exclusivamente do marido, com filhos, são as que acabam sofrendo esse tipo de agressão mais incisivamente, né? A mulher pensa que se ela deixar do marido, ela não vai ter como sustentar os seus filhos, ela vai passar necessidades e acaba se submetendo a esse tipo de agressão, tanto física quanto psicológica. E como dissemos aqui, alguns setores se mobilizam na Laranjeira do Sul, a gente sabe disso, né? O Ministério Público, o Poder Judiciário, Polícia Civil e Militar, e a gente sabe que há algum tempo a própria Polícia Civil aqui de Laranjeira do Sul fez um trabalho de palestras em vários municípios da região, tentando minimizar essa questão dos efeitos das ações contra a violência contra as mulheres, né? Foi um trabalho muito bem feito, de passagem, com uma delegada falando a respeito do assunto. A Polícia Militar também, com abertura de números para denúncias, as ocorrências sendo atendidas de forma muito rápidas para que a mulher possa ser socorrida a tempo, né,
de se evitar algo mais grave, o Ministério Público com palestras e tentando, junto aos homens, fazer um trabalho de recuperação psicológica, né? Os homens participando de programas para reintegração no relacionamento. Isso é algo que chama atenção também. O Poder Judiciário, né, com a sua atuação firme e definitiva, tentando coibir esse tipo de agressão contra as mulheres na aplicação de penas por essa agressão às mulheres, lamentavelmente, né? E, de repente, alguns setores se manifestam também, além desse que nós citamos aqui, para que as mulheres possam ter orientações e possam se defender de agressões. Então, antes de a gente entrar aqui no nosso assunto, quero mandar um abraço aos nossos patrocinadores, né? As pessoas que estão, os empresários que estão conosco na noite de hoje. Muito obrigado aí a Dima Gil, o Danilo Giacobo, o Daniel Giacobo, são grandes empresários, sempre conosco aqui no programa Campo e Negócios. A Redicom com o nosso Pedro Conrado, um empresário sempre preocupado também com as atividades aqui na Região Sul, atendendo a nossa população, não só da Região Sul, mas toda a nossa região, com um mercado extremamente eficiente, né, com produtos de primeiríssima qualidade, né? Então queremos mandar esse grande abraço aí ao nosso Pedro Conrado, o empresário firme aqui lá na Região do Sul, junto com a sua família. Tem a Líder também, não é, Rafael? A engenharia, que faz um serviço extraordinário, acompanha há dias aí o trabalho que foi entregue junto ao INCRA, um trabalho que chamou a atenção de toda a nossa região. Parabéns aí ao pessoal. A Sicredi, Grandes Lagos, Paraná, São Paulo, com as suas agências atendendo aqui um público enorme em toda a nossa região, na prestação de serviços, no atendimento aos seus associados e a cada dia mais angariando novos sócios, não só aqui na nossa região de abrangência da Sicredi, mas todo o litoral paulista e que está também, de repente, até avançando para o Rio de Janeiro. Então a Sicredi, Grandes Lagos, Paraná, São Paulo, na pessoa do Orlando Bufati também, do nosso Jardim Alcherpis, queremos mandar um grande abraço a vocês. E ao nosso grande prefeito lá de Virmonte, Fernando Mieres, queremos mandar um nosso cumprimento especial e parabenizá-lo pela gestão profícua, uma gestão eficiente, uma gestão coerente, que tem atendido de forma muito contundente, né, as aspirações e as necessidades da população virmontense. Então, o prefeito lá e a sua equipe, Fernando Mieres, um grande abraço, parabéns pelo trabalho realizado. Vamos abrir aqui a nossa mesa e o nosso convidado de hoje para a gente bater um papo a respeito dessa questão envolvendo a mulher, a violência contra a mulher. E parte de um setor que a gente às vezes fica, poxa, mas vão ensinar as mulheres a lutar aí para se defender dos maridos, dos companheiros? Seria uma coisa assim, um paradoxo, né? Não. O que se quer fazer é com que ela aprenda a se defender das agressões, não partir para uma luta, né, corporal aí com seus companheiros, porque aí a finalidade do assunto se perderia, não é? Rafael Curta, empresário, professor de educação física e faixa preta em jiu-jitsu, está conosco e nos deu o prazer da companhia para a gente bater um papo a respeito. Ele sentiu também essa necessidade, né, de fazer esse trabalho, porque as ocorrências que graçam aqui na nossa região chamam a atenção. Lamentavelmente, muitas mulheres sendo agredidas pelos companheiros, pelos maridos, enfim, por N motivos e, de repente, sem motivos, né, a mulher passa por esse constrangimento de agressão física e verbal. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo aí. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Obrigado, Adoir. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores que estão conosco aí no programa. A gente veio para falar um pouquinho mais sobre a questão da violência contra a mulher, certo? É um tema que já vem há muito tempo em alta, vamos dizer, na mídia, infelizmente, né? Vamos colocar isso porque todos gostaríamos que não estivesse esse problema, né? A gente trabalha de forma de conscientização, principalmente das mulheres, certo? Lógico, as mulheres têm que aprender a se defender, mas assim, principalmente o ponto-chave é a questão dos homens, né? Conscientização também dos homens a essa violência, porque nós, como homens, sabemos a nossa diferença de força, sem sombra de dúvida, brutalidade, vamos dizer assim, contra uma mulher, né? Independente da mulher que for, enfim, né? A gente sabe tem a consciência dessa força que a gente tem a mais, força corporal, eu falo, né? Então, assim, o que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é trazer com que a mulher tenha confiança, basicamente, né? Confiança sobre si mesma. Lógico que quando se trata de defesa pessoal, a gente não fala de agressão, né? Já fala-se no nome, defesa pessoal, né? Não é agressão. A agressão é diferente, a agressão é você se tornar agressivo, sair arrumando briga aqui e ali, isso a gente não quer.
inibe esse tipo de situação, tanto homem quanto mulher. Né? A gente tem que generalizar também nesse sentido, porque tem mulher também que acaba sendo agressiva também. Né? É a mínima porcentagem, mas existe. O que é o objetivo? O objetivo é tornar a mulher mais confiante para, em uma situação de defesa pessoal, que ela precise se defender de um homem. De um parceiro, pode né? ser parceiro, às vezes uma pessoa, um terceiro mesmo. Um assalto, um né? assalto, Tentativa enfim, de estupro, né? se defender. Ou seja, a defesa ela não é um combate, ela é um ato que você vai executar e sair, certo? Então você não vai entrar em combate em vias de fatos com o agressor. Jamais você vai... não, é defesa pessoal, então eu vou entrar numa luta. Não, você vai se defender com alguma técnica, tanto de jiu-jitsu, de muay thai, de kickbox, independente do que for, da situação que convém a situação, e sair. Né? Esse o objetivo. O objetivo é você se defender e sair. Procurar uma ajuda mais próxima possível. Né? Porque o que acontece? O agressor geralmente é dentro de casa. Né? Questão das mulheres. Você não vê um cara pegando uma mulher na rua e agredindo. Porque justamente a população, enfim, vai intervir e vai inibir isso aí. Claro. O agressor, né? ele é o fraco. Porque ele não é o cara que é o machão. Que ele vai, se chegar um homem, ele vai entrar em vias de fato com um homem. Não. Ele quer bater em mulher. Né? Isso é importante lembrar, porque o cara que bate em mulher, ele não bate em homem. Ele é o cara que... Ele dispensa a situação. Ele dispensa a situação, porque ele sabe que é outra coisa. Ali ele se sobressai com uma mulher, mas com um homem já muda a situação. Então ele vai ter esse receio e ele nem vai chegar a agredir. Né? Aconteceu uma situação recente que teve daquele psicopata ali que acabou esfaqueando uma senhora, enfim, aqui em Laranjeiras. Verdade, justamente nessa situação... O rapaz ele saiu da frente da academia em si, que estava tendo aula, até o professor Duarte estava dando aula para os policiais, né, na situação, naquele momento. Esse rapaz, aconteceu uma situação ali na frente, que estavam falando que ele estava roubando, enfim, aquela confusão. Até o Duarte chamou o cara ali, o cara veio, ele pegou pela camiseta, o cara, né, deu uma inibida ali. Ele, não está acontecendo nada, não roubei nada, enfim. O cara... Resumindo, o cara baixou a guarda. Por que ele não agrediu o professor? Por ser homem, com certeza ele não ia ter condições de sair em vias de fato com o professor. Ele agiu como popularmente o cadela. Né? O cara se acovardou. Né? Baixou e saiu dali e acabou executando aquela situação com a senhora, com as facadas. Né? Você vê, a senhora era indefesa. Claro. Aí ele conseguiu se sobressair. Então esse tipo de agressor que é o perigoso, ele não vai agredir um homem na rua, ele vai na casa principalmente. Geralmente a maioria das situações que acontecem é dentro de casa. E a mulher às vezes não tem vergonha, às vezes de denunciar, enfim, porque às vezes também acaba sofrendo agressão, que infelizmente sofre agressão, 2 dias depois tá lá com o cidadão de novo. Então, aí o que você vai fazer? Mas qual o clima que fica, né? Eu fico pensando como é que é esse clima dessa agressão toda, essa animosidade, né, de parte do companheiro para ela? Como é que fica, eu fico imaginando como é que fica a convivência das pessoas, né, Rafael? Olha, isso, infelizmente, acho que a gente não vai conseguir chegar numa definição, porque é muito pessoal e só entendendo a cabeça dessas mulheres que continuam, como você falou ali anteriormente, a questão talvez da dependência financeira. Sem dúvida, acaba pesando muito. Né? Hoje em dia ainda existe, as mulheres estão mais empoderadas, claro. Enfim, mas ainda depende, muitas mulheres dependem dos maridos. E aquele medo da questão do julgamento da sociedade mesmo, né? Uma mulher separada, uma mulher, enfim... de não conseguir enfrentar essa situação perante a sociedade. Né? Então isso é interessante. Só que, ao mesmo tempo, ela vai se sujeitar a apanhar todo dia. Eu acho que isso... Aí o que acontece? Acontece casos que a mulher começa a abrir um pouquinho mais essa visão. O que a gente está aí para ajudar. É o quê? A praticar uma arte marcial, enfim, a praticar até uma atividade física, vamos colocar assim. Para criar-se um corpo, né? Como um templo mesmo. A arte marcial, ela entra no sentido? No sentido de inibir essa situação, até pelo marido. Porque são algumas situações assim, né, Rafa? Não sei se você vai concordar comigo, mas
a mulher ela pode denunciar o marido não com a intenção de botar o marido na cadeia, que pode até acontecer, né? Tem ali a Maria da Penha, Consequência, né? tem, né? Consequência, o cara agrediu a mulher e tal, mas ela pode tentar intervir de uma maneira seguinte: olha, o meu marido é um agressor. Não apanhei hoje, mas eu quero que a polícia, que o Ministério Público, que o Poder Judiciário me ajude a tratar esse marido. Porque ela entende que de repente lá na frente pode ter uma luz no fim do túnel e ele vir a ser uma boa pessoa, né? Abandonar com esse hábito de bater, de ser tão rancoroso, tão raivoso, explosivo, enfim. Há essa possibilidade, você pode fazer isso também. Agora, quando que a mulher faz isso? Nunca, cara. É muito Ela não tem difícil. essa sensibilidade. Não, eu vou denunciar o cidadão para que as autoridades me ajudem a contê-lo. Porque tem programas de reabilitação, né? Existem programas de reabilitação para o homem agressor. Se ele tiver interesse, bom senso, e ele pode até se redimir em relação a isso, né? São raras as situações? Pode até ser, mas geralmente tem dado resultado. Então não é porque ela vai denunciar o cara, sofreu uma agressão, denuncia, o cara vai preso. Pode acontecer. É o que normalmente acontece. Mas ela pode intervir no seguinte sentido: pedir para que as autoridades o integrem num programa de reabilitação, na tentativa de consertar até um casamento, né? Porque a gente não está aqui para fazer uma apologia ao descasamento, mas a mulher que apanha não pode sujeitar esse tipo de coisa, né, cara? A mulher que tem um companheiro agressor, ela tem que tomar uma providência. A providência, lógico, começa partindo dela, principalmente, né? Sem dúvida. Porque o agressor, ele não vai tomar providência não. de se autodenunciar, Chega lá e lógico. diz, bati na minha mulher, quero entrar no programa de reabilitação. Eu nunca vi acontecer isso. Pode né? ser que aconteça, mas é raro. É né? raro. Só que a mulher tendo essa atitude, aí o agressor, ele vai preponderar, ver se ele quer realmente continuar no casamento, não quer. Se a mulher tem atitude, muda tudo. Porque ele vai, agora ela tá se querendo, enfim, vai me denunciar, enfim, cria aquele medo da pessoa, porque hoje em dia um agressor denunciado, né? Um agressor que entra numa cadeia pública, o tratamento é diferente. Claro. Então, assim, o cara, ele sabe das consequências que pode ter isso. Se ele agredir, por exemplo, vamos colocar ali, uma mulher ainda que menor de 18 anos, vamos colocar aí, uma menina, uma adolescente, pior ainda. Então, vai cada vez piorando a situação. Propriamente uma criança, uma menina, também, pior ainda. Então ele sabe que lá dentro o tratamento é diferente. Ele tem essa noção. Aí talvez ele tenha essa conscientização. Mas assim, geralmente, na maioria dos casos, eles acabam voltando a cometer o ato, mudando às vezes de parceira, enfim. Né? Ou porque tem essa questão também da agressão da mulher, né? De forma verbal e forma física, né, Rafa? Que são duas situações muito constrangedoras para a mulher, né? E a mulher tem que tomar providência em relação a isso, porque uma coisa é o cara, de repente, dá um tapa nela, né? E de repente dá uma facada. Ou todo dia o cara ameaça matar a mulher. Vai que né? o feminicídio, vai que numa dessas ele cumpre essa ameaça, né? Então tem que ter uma conscientização, tem que ter um senso de colocação, porque esse cara vai me matar. Eu tenho que denunciar isso, eu tenho que tomar providência em relação a isso, né? É que nem, eu acho que assim, dá pra comparar que nem o uso de drogas, né? A pessoa não começa fumando crack, ela começa lá num baseado e tal, vai deixando acontecer a situação. A mulher, ela não pode deixar acontecer, ela tem que, a primeira atitude que ela teve uma violência contra ela tem que ir até a polícia, ela tem que procurar alguém, ou alguma ajuda, enfim, que consiga direcionar ela de uma forma certa. Hoje em dia a gente tem muitos meios de comunicação. Antigamente não tinha celular, WhatsApp. Muito rápido, né? Hoje, se você colocou num grupo ali, questão de segundos já está espalhado. Então, hoje a comunicação facilita muita coisa. Pedir ajuda num grupo, de repente, é coisa instantânea, instantânea, né? Instantânea, ainda mais quando se trata de uma situação de emergência. Com certeza alguém vai ver ali, já vai ligar para a polícia ou vai ir até o local, enfim. Já imaginou há 10 anos atrás que não existia isso? Que não tinha essas redes sociais tão ativas que nem como tem hoje? Então era muito diferente. As mulheres apanhavam mesmo, ficavam em casa, acabavam não se expondo. Hoje em dia, a mulher tem todo o apoio, tanto da sociedade quanto em geral, vamos dizer assim, polícia, de autoridades, né? Judiciário também. Então ela tem um suporte muito grande. E assim, ninguém fica desamparado hoje. Né? Se aconteceu, se ela quer realmente, agora se ela não quer também, depois, mas aquele é gente boa e não sei o que, vamos deixar quieto, aí também acaba ficando feio o papel dela perante a sociedade também, né? Perfeito. Antes de chamar o comercial, Rafa, eu queria uma opinião tua em relação a esse caso que repercutiu no Brasil, daquele fisiculturista, né? Que agrediu aquela menina com 60 socos, né? Isso.
E ela sobreviveu, felizmente, né? Felizmente sobreviveu. Mas se ele a gente estava conversando em off até sobre esse caso aqui, ele, por ser até um halterofilista e de repente não ter nenhum conhecimento de artes marciais, tenha sido que o livrou da morte, né? Que livrou essa menina da morte. Porque se ele é um cara grande, tem muita força e domina artes marciais, ele teria matado essa menina, não é? Ah, com certeza. A gente já vê, a pessoa já se posiciona pelo porte que ela chega. Claro. Um lutador, vamos colocar assim, e uma pessoa leiga, né? Nesse caso, com certeza, ele era fisiculturista e tudo mais, então ele tem força, vamos colocar assim, lógico, claro. Como todo homem tem, porém ele não tem uma técnica aplicada. Então, muitos desses 60 socos, provavelmente aí vamos colocar uns 20% foram contundentes, que chegaram a acertar. Muitos passaram batido, bateu no braço, enfim. Ela se defendeu, ela se defendeu também, porque ela não ia deixar, claro, né? Sem dúvida. Agora, 60 socos no limpo, uma pessoa que sabe bater, provavelmente a pessoa não ia sobreviver. Então, assim, tem essa questão do momento ali, aquela agitação da hora, né? Enfim, e também ele também estava fora de si mesmo, provavelmente estava com algum nível de droga, alguma coisa assim, bem alterado, então isso modificou muito. E lógico que, de qualquer forma, se fosse um soco, já estava errado, né? Ele, mesmo que a própria ameaça já está errada. A ameaça já está errada, né? O verbal, como você falou, às vezes dói muito mais que um soco. Sem dúvida. Né? Então essa mulher ficou com trauma, né? Que vai ter que ficar anos ali tratando, trabalhando, né? Terapias, né? Terapia. Só que, como a gente falou, hoje a gente tem um suporte muito, muito grande nessa área, porque tanto psicológico, quanto o governo, quanto as entidades, empresas mesmo, você consegue ter um suporte muito grande para a recuperação dessa mulher também, né? E a notícia é muito bom que aconteça isso, porque tem que mostrar. Porque assim, não adianta colocar em off lá, porque vai acontecer de novo. Quando você mostra, acaba inibindo o agressor tem aquele receio, aquele medo de fazer de novo. Você vê, um cara desse acabou estragando a vida dele para sempre, né? Poderia ser independente da condição financeira dele, com certeza ele vai ficar manchado pro resto da vida, né? E aí são pessoas ligadas ao esporte, né? De repente pedem patrocínios, né? Sim. As empresas se retiram porque não estraga vão. até o esporte, né? Claro, Vamos colocar assim, vai né? patrocinar um agressor, não. Né? Coisa assim, sem precedentes. Bom, vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta vamos saber o que fez a Spartan Gym para tentar minimizar aqui essa ação de violência contra as mulheres. Voltamos em instantes, até já. É mais que a semente, que a terra e a água. Vai além do sol, do produtor e da máquina. É poder contar com todos, juntos. É ter união, é ter cooperação, de cada um fazendo a sua parte e fazendo toda a diferença. Sicredi. Agro é mais que negócio, é ter com quem contar. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil.
E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta, e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, voltamos com o programa nesta noite de sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Bom, estamos conversando com o empresário Rafael Curta, que é professor de Educação Física e também professor de Jiu-Jitsu, faixa preta. E o assunto do programa de hoje, fugindo um pouquinho da nossa agropecuária, a gente volta e meia traz um assunto diferenciado aqui no programa, e esse é um deles. Estamos falando dessa questão de violência contra a mulher, tanto verbal quanto física contra a mulher. Já tivemos o primeiro bloco com algumas discussões bem interessantes e agora queremos saber aí o que a academia do professor Rafael, a Spartan Gym, fez para que tentasse também auxiliar as mulheres, tentando auxiliar as mulheres para que elas evitem esse contato físico de repente, né, uma abordagem mais violenta contra elas, não só a forma verbal, mas de repente alguém partindo para cima delas com violência e que de forma elas podem se defender dessa violência. Como é que foi esse trabalho, professor? Por favor. Então, a gente fez esse trabalho voltado ao público feminino, logicamente, também já em situação que esse mês de agosto é o Agosto Lilás, contra a violência feminina, violência contra as mulheres, desculpa. Então a gente fez esse trabalho para mostrar um pouquinho questões de abordagens, enfim, a gente teve uma troca de ideias também, não foi só a prática, a gente conversou, explicou como agir durante a situação, né? Mas é um superficial, né? A gente sempre trabalha com o seguinte: na defesa pessoal não adianta você fazer um seminário ou, enfim, fazer um curso só, apenas um curso, e já virou uma expert em defesa pessoal. Não, é o dia a dia, é rotina, é treino, é fazer acontecer durante um tempo. Não é simplesmente, fiz um cursinho aqui, tá tudo ok. Você tem que treinar, tem que se manter treinada, vamos dizer assim, mais especificamente falando. E como que a gente trabalha com isso? Trabalha com as turmas, né? Logicamente, a gente tem tanto o jiu-jitsu quanto o kickbox, o muay thai, né? O MMA também a gente trabalha, voltado a também a defesa pessoal. A arte marcial ela é voltada à defesa pessoal. Muita gente, lógico, hoje a maioria dos nossos alunos estão ali por questão de atividade física, gostam de competir também, enfim, não como defesa pessoal, só que a defesa pessoal ela vem com a situação. Porque você treinando, no decorrer de um tempo, você cria confiança. A confiança é a principal base da defesa pessoal. Porque você não vai fazer nada, movimentar um dedo se você não tiver confiança. Você vai travar. Então você precisa ter essa confiança, precisa saber manusear a situação quando ela ocorre. Então, para acontecer isso, tem que ter treino, tem que ter aquela resiliência, né? Então, a gente trabalha com essas turmas, inclusive a gente vai abrir uma turma de feminino, exclusivamente para as mulheres, na terça e na quinta, às 6 horas, 6h30, se eu não me engano. Então a gente vai abrir essa turma a partir do mês que vem, agora, a partir de setembro. Para a mulher que quer conhecer, fica o convite para todos
fazer uma aula experimental para conhecer, ter esse primeiro contato. Logicamente, como é um esporte, às vezes muitas mulheres não vão gostar, enfim. Mas assim, você só vai gostar de algo se você praticar. Se você não praticar, você não vai gostar. E acaba se tornando uma atividade física também, como um aeróbico, um cardio, que popularmente diz, né? As mulheres gostam de perder peso, enfim, né? E já vai agregar essa questão da defesa pessoal, né? O que é muito importante. Ela saber se defender quando preciso. Já se diz, quando preciso. Não que você vai estar caçando briga por aí. Também não é esse o caso. Não se está fomentando a violência, não, né? Jamais. A violência, a questão é da defesa pessoal mesmo, né? A defesa pessoal. E um esporte também, né? Porque a gente acaba proporcionando essa válvula, vamos colocar essa válvula de escape do estresse diário, do estresse diário, que todo mundo... Verdade. Que muito também é bom frisar essa questão do estresse diário, que gera também essa violência perante o homem. Porque o homem ali estressado, com o sangue quente, muitas vezes não consegue se controlar e acaba descontando na parceira. Acaba trazendo os problemas acumulados durante o dia para dentro de casa e à noite acaba estourando contra a mulher que não tem nada a ver com a história. Né? Às vezes, às vezes não. Muitas vezes a arte marcial pro homem também é interessante. Sem dúvida, claro. A gente como praticante, vou colocar assim, eu sou professor, mas como praticante também a gente sabe a importância da arma que você tem consigo mesmo. Claro. Então você vai ter um autocontrole. Se a pessoa vir me agredir, eu vou me defender, né? Eu não vou agredir, eu jamais vou agredir alguém. A pessoa, se eu chegar num ponto de agredir alguém, é muito difícil. Não vou falar impossível, que impossível nada é. Mas você chegar a agredir alguém, um lutador, principalmente, um praticante de arte marcial, dificilmente vai acontecer isso. Se acontecer, acontece. São casos que daí é problema da pessoa, não é da... E na defesa pessoal, né, Rafa, assim, vamos colocar uma questão de repente a mulher tá andando na rua e ser abordada por alguém, né? Sim. Tentativa de um assalto ou coisa semelhante. Se a mulher dá 2 tomos do cara, o cara já vai, poxa, não tá o negócio aqui, né, não é do que eu pensava, né, cara? O cara vai agir com outra postura, de repente deixar a mulher em paz, né? Porque é o quê? Porque ela se defendeu da tentativa de assalto tal, ou tentativa de estupro, coisa semelhante. Ou até contra a vida dela, né, de repente, né? Como já aconteceu vários casos aí. Aconteceram vários casos no Brasil afora. De mulheres serem abordadas na rua e acabarem mortas, né? Então, se ela sabe se defender de uma agressão, é uma outra situação, não é? É que existe a questão da agressão, existe a abordagem do agressor. Se for via costas, por exemplo, chegou a mulher não conseguiu localizar, viu, chegou, agrediu. Realmente, aí muda totalmente a situação. Mas quando tá de combate frente a frente, vamos dizer assim, a mulher que luta ou que tem essa confiança, que pratica uma atividade, uma arte marcial, ela vai se portar de forma diferente. O próprio agressor vai perceber que, ela tem um porte diferente. Ela, já fez uma base ali, já fechou a empunhadura. Então, assim, treina. Então, ali ele já vai ter essa dificuldade de abordar ela. Lógico, chegando via oculta, vamos dizer assim, não vai saber, enfim, a mulher também vai ter que tomar de surpresa, vai ter que saber cair às vezes, né? A questão até de saber cair, empurrou a mulher caiu de cara no chão, ela vai se machucar. Agora, se ela souber cair... Assim, uma mulher, desculpa, me corrija se estiver errado, Rafa. Agora, se uma mulher, ela tem um conhecimento de autodefesa e o elemento chega por trás tentando agarrá-la, ela tem como se defender, né? Dar um tomo dele, parece que é melhor dar um tomo no cara quando ele chega por trás, né? Salvo se o cara dá uma paulada, dá uma facada, um tiro e tal. Então é coisa totalmente diferente. Mas se o cara tentar pegar ela pelas costas, tentar fazer uma pegada, né? Pra tentar dominá-la, ele vai ter problema, né? Sim. Até inclusive no seminário que a gente fez na academia voltado a isso, a gente trabalhou tanto de fronte, tanto de costas. De costas, o agressor que vai chegar, ele vai... Primeiramente, da mulher, ele vai querer agarrar a mulher. Ele vai querer ter o contato, né? Ele não vai chegar, que nem você falou, se ele chegar com um pedaço de pau e dar uma paulada, não tem o que fazer. Não viu, não tem como se defender. É sem defesa. Mas agora vamos colocar uma situação que ele chega, envolve o braço por cima do pescoço, dando um suposto mata-leão, né? Tem como se defender. Inclusive, tem como se defender, sair da posição e dominar o agressor. Né? Que a gente até fez essa movimentação, que é uma saída de quadril ali e tal, colocou o cara no chão, dominou o cara no chão e saiu, né? Não é ficar em vias de fato com o agressor, ela vai simplesmente inverter a posição, derrubar o agressor
e sair correndo procurar ajuda mais próxima. Essa é a finalidade da defesa pessoal, certo? Diferente de um combate. Ela não vai chegar a dominar o cara e derrubar, a não ser que ela tenha total segurança que ela pode bater no cara. Aí ela pode desferir a pancada mesmo. Só que tem um detalhe, né? Porque tem uma ocorrência dessas, eu não me lembro que dia foi, onde que foi, que uma lutadora bateu tanto no marginal que ela acabou sendo condenada, né? Por excesso de violência contra o marginal. Infelizmente, tem isso aí, né? O cara apanhou tanto que a menina foi condenada, foi presa por excesso de violência contra o bandido, cara. Então é coisa assim, são situações descabidas e tal. Cuidado, né? Autodefesa, prendeu, imobilizou, chama a polícia, pronto. Mas ainda é melhor ela receber esse processo claro, do que receber uma facada, uma facada, tiro, né? Verdade, um papelzinho de óbito, né? Acho que é verdade. Então tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Cuidado com os excessos, né? hoje... Todo excesso é complicado, né? Tanto parte até da marginalidade, porque o excesso pode tirar a vida de alguém, né? Ou você, na tentativa de se defender, praticar um excesso também, né? Vale lembrar também a questão da defesa, se for defesa com que o agressor, enfim, está abordando com uma arma de fogo ou até mesmo uma arma branca, também é outra situação, né? Não é assim que você, mas eu fiz, um exemplo, eu faço Krav Maga faz um ano, beleza? Mas são situações, existe um risco. Claro. Essa pessoa com uma arma, qualquer movimento pode disparar, cortar, né? disparar, Disparar, enfim, ocasionar uma lesão grave que não vai ter reversão, porque geralmente o cara vai dar um tiro só, ele não vai sair correndo, enfim, uma facada só. Ele vai desferir mais golpes. Então, tudo existe um risco, né? Tem que analisar o que risco está no momento. Opa, tá armado, então muda tudo. Se é um assalto, entrega Vamos esperar o melhor momento, no caso. De repente o cara dá uma entrega os aí. pertences ali, não tem o que fazer, né? Eu mesmo já fui assaltado, assim, quando eu trabalhava na época do pedágio, a mão armada. Beleza, tá aqui, tchau, jamais eu vou pôr minha vida em risco por causa de valores financeiros ali que são depois é recuperado. Né? Isso. E nessas concessionárias tem até seguro, né? Deve ter seguro em relação a isso também. Então, poxa, tranquilo, cara. E mesmo que não tiver seguro, for um bem pessoal teu, tudo você volta, né? Hoje em dia você trabalha para isso, a gente trabalha para... E foi um bom evento esse com as mulheres aí na academia, Rafa? Foi. Teve pouco público, né? Porque assim, as mulheres ainda não têm essa consciência elas têm muito medo, depois um feedback que a gente teve, né? Que as mulheres têm medo de ir no evento porque, eu vou me machucar lá. Mas não é o intuito, jamais machucar. Nem no evento, nem em um treino. Você não tem risco lógico, tem um risco de se machucar, enfim, fazer uma torção de pé, pode acontecer em qualquer esporte. Mas assim, elas tiveram um pouquinho de receio por, assim, medo de ir lá, vou lá apanhar, vou me machucar, enfim. E bem pelo contrário, a gente foi lá para ensinar a não se machucar e até mesmo machucar, né? Basicamente, caso precise, né? Mas assim, você não tem esse risco de você machucar, de você se machucar. Então, teve essa inibição um pouquinho por parte das mulheres, infelizmente, né? Acabou que quem foi ganhou e quem não foi acabou perdendo, né? Eu sempre falo, a gente estava ali, manteve o mesmo propósito, a mesma qualidade, mas infelizmente as mulheres acabam tendo esse receio. A gente já vê na própria academia mesmo, em relação às artes marciais, que a adesão das mulheres é bem menor, né, do que os homens, né? Os homens se preocupam mais, enfim, querem estar ali, né? As mulheres já têm um pouquinho mais de receio. Né? Bom, Rafael, vamos para o intervalo comercial. Na sequência eu quero abordar um assunto aqui que o Rafa tocou no início da entrevista, que é o empoderamento das mulheres, né? E até que ponto isso é importante para que ela possa ter esse discernimento, né, de envolvimento com os parceiros, né? Porque a mulher que tem uma formação, que tem o seu trabalho, que ganha seu dinheiro, não depende de companheiros, né? Até se for o caso, romper um relacionamento, porque ela vai ter como sustentar, né? Tem o trabalho dela, tem o filho dela, vai sustentar, enfim. Ser realmente empoderada, né? Exatamente. Totalmente. Empoderada, né? Então vamos ver até que ponto essa educação, né, ela facilita a vida das mulheres também, né? Até que ponto a educação pode facilitar a vida delas para que, se houver algum tipo de agressão, tanto físico quanto verbal, ela vai se afastar e não vai ter problemas financeiros, né? Ela não vai depender do agressor para conseguir sobreviver, ou de uma entidade de apoio, né, para conseguir sobreviver. Voltamos em instantes, até já.
mais que a semente, que a terra e a água. Vai além do sol, do produtor e da máquina. É poder contar com todos, juntos. É ter união, é ter cooperação, de cada um fazendo a sua parte e fazendo toda a diferença. Sicredi. Agro é mais que negócio, é ter com quem contar. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Negócios hoje abordando um assunto um pouquinho diferente aqui, deixando de lado um pouquinho a nossa agropecuária, para falar sobre a questão da violência contra as mulheres. Porque o pessoal tem se manifestado aqui na região do Sul, tem posicionado na tentativa de encontrar algumas soluções, né, dar algum balizamento, dar alguma situação para que as mulheres possam defender das agressões que eventualmente possam existir. Né? Tomara que não exista, mas se precisar, tem como se defender. Então estamos conversando com o professor Rafael Curta, que é empresário da Academia Spartan Gym, professor de Educação Física e também faixa preta em Jiu-Jitsu. E o assunto é essa questão da violência contra a mulher. E eu tenho dito, professor, e vocês estão acompanhando aqui o nosso programa de hoje, via Connect TV, ao longo das quase 5 décadas de rádio, eu tenho dito o seguinte, olha, meninas, tenham calma. Não se apressem. Há tempo para tudo. Há tempo para você ter um relacionamento, há tempo para você casar, há tempo para você ter um filho. Não se apresse. Tudo tem o tempo certo. E o tempo, inclusive, para a sua formação profissional, a formação acadêmica, a sua carreira acadêmica.
Porque essa formação ela é importante para que você tenha uma vida boa no futuro. Então tenha calma. E a gente tem pregado isso ao longo dos anos, né, Rafa? E não sei se surtiu algum efeito nisso, mas sempre tivemos essa preocupação de dizer para que as mulheres, principalmente meninas mais jovens, tenham essa consciência de que estudar é importante, de que contribuir com a sua família é importante. Estar junto com seus pais, com seus irmãos, com os seus familiares, essa convivência harmoniosa, ela é importante na sua formação, né? A mulher que hoje não tem essa formação e que depende única e exclusivamente do companheiro, ela corre mais riscos. E depende mais das pessoas, mais das entidades filantrópicas de apoio às mulheres agredidas fisicamente ou verbalmente, né? Do que aquelas que têm a sua formação, têm o seu emprego, ganham o seu dinheiro e não necessitam, eventualmente, da presença do agressor nas suas vidas. Quando ela tem essa formação, ela tem o seu emprego, ela ganha o seu dinheiro, e isso acontece, imediatamente ela vai procurar o caminho dela, sem depender do cidadão agressor. Porque acaba minimizando essa questão, porque é uma vez só, né? Aconteceu, tchau pra você. Né? Então, até que ponto, a sua opinião, Rafael, essa questão da formação acadêmica, da formação educacional das mulheres, minimiza essa questão da agressão? Eu acho que assim, começa lá de casa, né? Quando ela é sem adolescente ainda, Claro, enfim, lógico. a educação dos pais, de ter essa consciência que você é mulher, você vai trabalhar, vai conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Sem dúvida. A mulher, lógico, a gente sabe que a mulher hoje, ela sempre foi, ela é a que gera a vida, né? Então, o homem tem, eu vejo, tenho minha filha, beleza. Eu consigo, não muda a minha rotina. A mulher já muda a rotina. Quando ela já tem filho, enfim. Acaba O afetando homem concilia profissionalmente. com mais facilidade isso, né? Isso, afeta profissionalmente, Claro, quer queira ou sem não. dúvida. Só que a mulher tem que estar com uma consciência que ela tem que ter uma profissão, primeira coisa. Desde lá de menina. Quero achar um marido rico, que é a famosa, né? Ganhar na loteria, né? Acha o marido que tem dinheiro, rico, fica dependente, acontece um tipo de situação, e daí? Vai fazer o quê? Não tem uma formação, não tem uma profissão, porque hoje não é você... eu tenho um trabalho, mas você ter uma profissão é outra coisa, que é a profissão, por exemplo, eu. Porque hoje, desculpa te interromper, essa questão, por exemplo, de achar um marido rico, hoje, negão, é assim, ó. Você entra com o quê nesse casamento? Com nada? Show. Se você sair, Nada. pode sair com nada. Hoje a lei é muito específica. Entendeu? Né? Então, e essa preocupação das pessoas que têm um poder aquisitivo maior, são mais aquinhoados, eles entram com essa preocupação aí, ó. O casamento é assim, ó. Tá entrando com nada? Se você tiver que sair, vai sair sem nada, cara. Aí torna-se refém. Entendeu? Porque ela sabe... Essa é a questão, né? Isso, Torna refém do ela sabe casamento. que se ela sair dali, ela vai diminuir o padrão de vida que tá lá em cima, vai ir lá para baixo. Eu não vou sair, vou apanhar quieta, enfim, vou, né, sujeitar esse tipo sujeitar de esse coisa. tipo de situação. Exatamente, Então, não teve essa formação, né? A questão da formação é importante porque eu me refiro você ter um trabalho e ter uma profissão. São coisas diferentes. A profissão é o trabalho também, mas ter esse conhecimento, conhecimento know-how, né? específico, ter uma formação é outra coisa, porque a formação ela te proporciona você sair daqui de Laranjeiras e ir para Balneário Camboriú e trabalhar nessa mesma área. Porque você tem um registro profissional, você tem uma formação acadêmica. Que hoje já mudou muito também, já vem mudando. Essa situação que você tem que cada vez se especializar mais, à frente dos teus colegas de trabalho, vamos colocar assim. Para ampliar o teu leque de opções, né? Isso, para você sobrepor e você estar à frente na tua área. Né? Porque você... me formei em educação física, vou dar um exemplo. E eu vou achar que as coisas vão cair do céu? Não vão. Então você vai ter que trabalhar, vai ter que conquistar teu espaço no mercado de trabalho. E para a mulher, a mesma coisa. A mulher hoje, por exemplo, na educação física, a gente tem muitas personagens mulheres, treinadoras mulheres, dentro das academias. E elas têm ocupado um espaço muito grande porque as mulheres se sentem mais acolhidas para um atendimento como outra mulher. Né? Às vezes até por causa do marido, enfim, N situações. Então ela tem um campo um pouquinho mais aberto dentro da área da educação física. Vou dar um exemplo. Né? Então, nada é desculpa. Para você falar, não quero, a desculpa é a preguiça.
né? Vamos falar bem sinceramente. Se a mulher quer, ainda mais se ela tem condição, que vamos dizer assim, que o marido lá tem condição de estar bancando a casa, ela pode estar nesse momento estudando, enfim, se profissionalizando de uma forma ou de outra, que se caso ela precise... Criando uma independência, isso, né, Rafa? Isso. Caso ela precise, ela tem, da mesma forma, a defesa pessoal. Ela não precisa treinar artes marciais, porque eu vou treinar só por causa da defesa pessoal. Não, ela vai treinar. Ela vai fazer uma atividade física, ela vai se comportar, se mexer, né? Se comportar como uma pessoa ativa dentro da sociedade e, consequentemente, se ela precisar, tá lá. É aquela história. É que nem arma. É que nem arma quando você tem em casa. Tá ali. Se precisar, você usa. Mas você não vai ficar tirando todo dia, não vai ficar usando. Ela tá ali guardadinha na gaveta. Se entrar um bandido, você utiliza. Tem como se defender, né? É uma defesa também. Como é que é trabalhar com as mulheres, Rafa? Olha, tem esse preconceito todo, né? Como você falou, no marido, não. Personal homem não quero que seja um personal mulher. Tem tudo isso nesse meio de vocês? Como é que é? É muito específico. Tem bastante, sabe? Até aconteceu já situações que ali do Belo, né? Lembra que teve aquela situação lá, enfim, né? Acaba denegrindo a imagem dos homens dentro das academias. Área, né? Isso. Tem em todos os lugares. Tem. Tanto na academia, tanto no mercado, tanto qualquer empresa tem isso. Isso é uma coisa... O assédio sempre vai existir. Sempre vai existir. Não é porque é academia. Talvez porque... Tomara que já cabe, né? Mas, tem a sexualização. Tem, né? Isso, tem a sexualização por conta das roupas que as mulheres acabam usando, enfim. Mas isso não é justificativa nenhuma, né? As questões das mulheres para os atendimentos de personagens individuais, existem preconceitos do marido. A gente respeita, cada um com sua vida, tranquilo. Mas todos os alunos, independente se for homem ou mulher, são respeitados da mesma maneira. Não vai ter, essa aqui que é mais bonita, ou enfim, não existe. As mulheres acabam tendendo a querer uma personal mulher por conta da intimidade ali, de questão de conversa mesmo, durante o treino, enfim, elas gostam disso, porque ali elas não são atletas, elas estão ali para atividade física, elas querem saúde, elas querem ter aquela válvula de escape. Então, a mulher, com uma mulher, ela conversa melhor, lógico, tem isso. Da mesma forma, o homem prefere que seja atendido por um homem, a maioria dos casos. Por quê? Porque tem aquele entrosamento de homem para homem, conversa, aquela amizade que acaba se tornando, né? Então, isso também. Às vezes o cara conversa mais do que treina, né? Conversa. Treina mais a língua do que o comportamento físico, né? Tem bastante casos disso. Conversa muito também, né? Mas tá ali para espairecer. Vamos colocar assim, a atividade física ela vai ter, não vai, claro, só conversar, mas ela vai estar treinando, a pessoa vai estar treinando, enfim. Né? Agora você colocou uma situação bem interessante e eu tenho observado isso, viu, Rafa? O comportamento das nossas mulheres aqui em Laranjeiras do Sul, nas academias, é nota 10, viu, cara? Eu não sei se concorda comigo, porque assim, eu não vejo nada de extravagante, eu não vejo nenhum apelo à sexualização. As nossas mulheres têm se vestido assim, de uma maneira muito bacana, um comportamento assim, exemplar. Eu tenho observado isso, né? O que elas vestem são roupas assim, extremamente confortáveis, mas ao mesmo tempo elegantes, né? Nada de apelativo, nada. Eu tenho observado isso, assim, esse comportamento tem sido muito legal, né? Eu acho que aqui em Laranjeiras, por ser uma cidade pequena, a gente já tem uma mentalidade um pouco diferente também. Você vai em grandes centros, você chega, nossa, quem não que é isso, né? Tem mulher treinando de biquíni, né, cara? Existe. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade muito quente, tem mulheres que têm até uma... se for uma região de praia, nada vai, né? Mas também, bem, né? também é complicado, porque... mas mesmo assim, né? Antigamente tinha uma blogueira, até acabo não acompanhando muito, que é lá do Rio de Janeiro, bem famosa e tal. Ela colocava as alunas treinando de biquíni. Então, tipo assim... extremamente sexualizado, né? De biquíni, porque tem posições que você está fazendo que acaba flexionando muito o tronco, enfim. Então é sexualização, quer queira ou não. Mas por quê? Para engajamento de seguidores, para mostrar, para chamar atenção. Vamos colocar bem essa verdade, né? Que é o que chama atenção na internet, viraliza, né? Ganha dinheiro, ganha fama, ganha ponto, enfim. Maravilha. Mais um intervalo ou terminamos por aqui, Rafael? Terminamos por aqui? Muito bem. Rafa, ficou alguma coisa que a gente não abordou aqui em relação a essa questão da violência da mulher, né, que a gente não abordou, de repente tenha passado batido no programa, porque a gente lamenta isso, né, e como disse no começo do programa e ratifico, a gente não vê uma solução para essa questão de acabar com a violência contra a mulher, né, por N fatores, né, por estresse, por nervosismo, por
por imprudência, por ignorância, enfim, essa agressão existe e vai continuar existindo até que se encontre um meio aí, né, de se extirpar isso do convívio social. Eu não vejo uma solução para isso, Rafa. Sinceramente, ao longo de, como te falei, quase 6 décadas de rádio e tal, e acompanhando todo o trabalho que é feito pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pela Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, governos, enfim, a gente não vê uma solução que efetivamente acabe com essa violência, não? Porque ela é algo muito intrínseco, né? Está muito ligado à convivência das nossas famílias. E você não tem como prever quando e aonde vai acontecer um caso, né, de agressão contra a mulher, né, cara? Eu acho que isso, como você falou, não vai ter uma... sanar 100% esse problema. Eu acho que tem como minimizar. Sem dúvida. O que a gente busca fazer, né? Conscientizar, enfim. Talvez a aplicação de leis mais duras, né? Leis mais duras contra os agressores, exatamente, enfim. Independente se a mulher quer prestar queixa ou não, porque acontece de a mulher tirar a queixa e depois acabar o processo. Independente disso, isso não poderia acontecer. Colocou a queixa lá, esquece, não tira mais, né? Então, ela pode ter essa opção de tirar a queixa, acaba minimizando, enfim, o agressor volta para casa, acontece de novo, enfim, assim por diante. Eu acho que é isso. A questão de sanar não vai sanar. É que nem um remédio, você vai tomando ali, se você parar de tomar, vai piorar a tua situação, mas sempre vai estar ali. O problema sempre vai estar ali, a gente tem que controlar, né? É o controle mesmo do problema, né? Muito bem, e vocês fazendo a parte de vocês, né? A gente faz a nossa parte, tentando criar um instrumento para que a mulher possa sofrer menos com essas agressões. Não vai sanar, mas vai ajudar. Porque de repente se o cara disser um palavrão para ela, não vai poder se defender também, né? Também não, palavrão... Ela vai poder usar o movimento ali para se defender do palavrão. Vai ter que tampar o ouvido antes daí. Lamentavelmente, né? Mas em que pese a violência física, já existem alguns instrumentos que ela pode usar e se defender, né? Sim, até que efetivamente venha o socorro, né, a ela, né? A gente lamenta profundamente esse tipo de coisa, cara. Dói, né? A gente saber que as mulheres continuam sofrendo com esse tipo de agressão. E daí não é só a mulher, né, Rafael? Família, né? A família inteira, né? Os filhos, os pais, tanto dele quanto dela, os vizinhos, os amigos que sabem que isso acontece. E você, né, fica, às vezes, amarrado, né, numa situação que não tem muito o que fazer também, né? É lamentável, né, cara? Infelizmente, mas vai melhorar. Eu acredito Tomara, que né? A conscientização é o primeiro passo, né? Eu acho que a questão para que isso seja minimizado é a mulher se tecnificar, se profissionalizar, ter a sua independência financeira, a sua independência intelectual, não depender tanto do homem, né? Eu acho que isso também cria situações de agressão, né? Sim. Da mulher ser independente, o cara não aceitar isso também. Você vê, quando você tenta criar um instrumento para evitar que ela sofra com isso, ela acaba sofrendo por ser independente, né? Acaba virando provedora do lar, né? Exatamente. Então, quer dizer, são situações que a gente vai tentando criar, mas de repente outras situações de agressão se criam por causa disso, né? Queremos que a mulher se tecnifique, seja uma empresária de sucesso, seja uma profissional de sucesso e tal, mas isso de repente pode criar também uma situação de animosidade com o companheiro dela, né? Com inveja, que a mulher é melhor qualificada, tem mais dinheiro do que ele, tal, quer dizer. Então é difícil lidar com isso, né, Rafael? Não é fácil, né? Uma coisa estraga a outra, não adianta. Uma coisa estraga a outra. Então, vamos aguardar para que os homens se conscientizem também da necessidade de ter um pouquinho mais de carinho com as mulheres, de respeito, né? Principalmente o respeito, né, cara? Porque como é que você vai conviver com a companheira que você acabou de agredir, cara? Né? E não ser indefeso, né? Clima, né, cara? Vamos dizer assim, contrapondo a genética, né? Porque a genética nossa sempre vai ser muito mais forte, como a gente citou. Então, eu acho que o homem tem que se comportar como homem. Né? Então, se o cara tá afim de dar pancada a alguém, arruma um companheiro para... Arruma um homem para bater. Para bater, né? Vamos fazer um treinamento físico aí, de repente, né? Como diz o outro, bate o peso e vem para dentro. Né? Exatamente. Então, tem um pouco mais de calma aí, pessoal. Calma. Obrigado, professor, por ter vindo aqui e nos ajudar a fazer o programa de hoje. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha contribuído com algumas dúvidas, né? Caso vocês tenham dúvida também, podem entrar em contato via redes sociais, né? @RafaCurta no Instagram, ou quem tem meu contato, enfim. A gente está sempre à disposição ali na academia para estar sanando dúvidas e também convido novamente para fazer uma aula experimental para vocês conhecerem a Academia de Artes Marciais. É uma oportunidade, vai que, né? Se encontrem lá, né? E já
já consegue sanar um problema, talvez, aí que você possa estar tendo, enfim, dentro da sua casa, e inibindo isso com uma prática da atividade física. Só para finalizar, antes da gente se despedir aqui, Rafael, como é que está o movimento da academia e existe a expectativa de que aumente agora com aqueles que só frequentam no verão? Quer dizer, Com o certeza. cara só vai no verão na academia, né? Tentar modelar o corpo. Quando ele consegue modelar o corpo, vem o inverno, né? Quer dizer, não dá existe, sequência ao treinamento, né? Não existe projeto verão. Esse é um mito, porque assim, o projeto verão é o ano inteiro, é 365 dias no ano. Mas graças a Deus, assim, tem essa época agora que a gente está saindo da época do inverno, que a gente fala que é uma época mais fraca, mas ainda manteve muito bem, graças a Deus. E com certeza a expectativa agora pro verão é muito alta, e a gente já está preparado também para poder atender todo mundo aí com bastante eficiência. É como aquele meme, né, que gira na internet. Uma mulher chegou pro personal e falou o seguinte: olha, estamos no mês de julho, vou viajar em setembro, preciso perder 30 quilos. Você me aconselha? Aconselho a senhora não viajar. Né? Não viajar. Não vai dar tempo. Ou fica sem comer também, não vai adiantar também. Obrigado, Rafael. Valeu, Daí. E daqui vamos partir para uma confraternização pelo aniversário do Rafael Lucchini, né, os seus 42 anos. O churrasco. Tá bem, tá com saúde, né? Família boa, bem unida. Parabéns, né, cara? É um sonho de todo mundo também, né? Com certeza. Uma boa família, uma família bacana, tem um neto maravilhoso, bom de gol, né? Joga um futebol maravilhoso, é esperto, né? Tem uma família a gente se inspira, né, nessa família dele, pelo carinho que o Rafa tem com a família, com o filho, com a esposa, com a Pri. E confraternizar isso é bacana, né? É bacana. Eu admiro muito isso. Parabéns, Rafael. Vamos comer uma carninha agora para comemorar os 42 anos do Rafael aí. E a gente volta na próxima sexta-feira aqui com o programa Campo de Negócios da Connect TV. Muito obrigado a todos. Grande final de semana e até lá. Boa noite. É mais que a semente, que a terra e a água. Vai além do sol, do produtor e da máquina. É poder contar com todos, juntos. É ter união, é ter cooperação. De cada um fazendo a sua parte e fazendo toda a diferença. Sicredi. Agro é mais que negócio, é ter com quem contar. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta, e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar.